Boa tarde, paz do Senhor, para todos aqueles que nos acompanham desse lado. Nós somos a Renova Minha Fé e hoje, dia 31 de julho de 2021, nós estamos aqui para mais um sabadar. E não será diferente, nós estamos aqui com o nosso convidado, irmão Alberto. Irmão Alberto, seja bem-vindo a mais um programa Sabadar da Renova Minha Fé. Podemos saber primeiramente como é que está de saúde, como é que está em quase todas as áreas. De maneira bem resumida, pode dizer para mim, assim como para todos os irmãos que nos acompanham do outro lado, como é que se sente? Bom, graças a Deus, sinto-me muito bem. Estou muito grato pela visita, pelo convite de estar cá neste lugar. Creio que será uma bênção estarmos juntos neste lugar. Tudo está correndo bem, graças a Deus, e sempre do vosso lado, irmão. Amém. Louvado seja o Senhor pela sua vida, nós também estamos muito bem. E a Renova Minha Fé, neste dia, traz como tema salvação. É um tema que muitos de nós já ouvimos. E ouvimos várias coisas acerca da salvação. E através do nosso irmão Alberto, nós também queremos aprender da parte dele e ouvir dele acerca deste tema. Porque é um tema que traz não somente polêmicas, mas também muitas questões e interrogações nas mentes de todos aqueles que são cristãos. Irmão Alberto, já para iniciar com o nosso bate-papo, pode nos dizer o que seria a salvação? Em poucas palavras, de salvação é uma das maiores bênçãos espirituais que Deus já nos concedeu. Porque de todas as bênçãos que existem, né, não podemos comparar com a salvação. Né? Não, porque a salvação ela é uma coisa diferente, né, de todas as coisas que existem. Né? Então, dizemos nós que a salvação ela é composta por duas vertentes. Né? Tem salvação assim como tal e a salvação em Cristo Jesus. Né? A salvação como tal, ela depende de qualquer um. Né? Qualquer um pode salvar se ele quiser, assim como não. Né? E pode, como hoje em dia há aquilo de ways, não ways, né? Há como uma pessoa te dar um way, né? Para poder ser salvo, nesse caso. Né? Agora, em Cristo, a salvação somente é feita através pela fé. Quer dizer, não há como ser salvo sem que exista fé nesta pessoa. Porque a Bíblia Sagrada diz no livro de Efésios, capítulo número 2, versículo número 8. Ela vai dizer que, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é o dom de Deus. Então, agora vamos entender bem neste contexto de graça, fé e salvação. Vamos lembrar nós que o que produz salvação é graça, não é isso? Então, o que produz a graça é a fé. Então, quando vamos entender mais profundo, vamos andar aqui no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, vai dizer que, porque Deus sabe que a fé, ela vem do ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Então, no livro de Romanos, no livro de João, capítulo número 1, versículo número 1, vai dizer que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus. E esta palavra habitou, esta palavra estava com Deus e esta palavra era Deus, não é isso aí? Então, lá no livro de Gênesis, a Bíblia diz que Deus Pai, dizendo para Deus Filho e Deus Espírito Santo, vai dizer o seguinte: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, não é isso? Então, o que nós vamos entender aí? Vamos entender que Deus Filho estava lá no princípio, né? Assim como confirma-se no livro de João, capítulo número 1, versículo número 1, que esta palavra estava no princípio. Então, no versículo 14, algo mais impactante é que a Bíblia diz que e esta palavra, ela se fez carne e habitou dentro dos homens. Então, nós entendemos que Deus Pai, ele não se fez carne e habitou dentro dos homens, não. Então, Deus, Espírito Santo não se fez carne e habitou dentro dos homens, mas sim Deus Filho se fez carne e habitou dentro dos homens. Então, quer dizer, é necessário que nós tenhamos Jesus, para que nós tenhamos a fé. Então, da fé nós teremos a graça, e da graça teremos a salvação. Exatamente. Ok, muito bem, irmão Alberto. Então, falando de salvação, o nosso foco hoje é acerca da salvação em Cristo como tal. Eu gostaria de compartilhar uma palavra que está em Salmos 49, no versículo 7 e 8, onde diz assim:
nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e os seus recursos se esgotariam antes. Então aqui nós também estamos perante a salvação em Cristo. E disse uma coisa muito interessante. Não falou acerca do próprio Deus, não falou acerca do Espírito Santo, mas falou acerca da segunda pessoa da Trindade, que é o Senhor Jesus Cristo. E isso é algo muito interessante, porque às vezes nós achamos que a redenção provém através do Espírito Santo. Ou seja, é como se nós estivéssemos a dizer que o Espírito Santo foi quem morreu na cruz do Calvário. Isso de alguma maneira acaba trazendo na mente dos cristãos uma certa interrogativa por causa da Trindade. Mas é importante referir para todos os que estão a acompanhar desse lado que existe Trindade. E foi Jesus Cristo, o segundo da Trindade, que morreu por mim e por ti. E isso se chama salvação. Então, irmão Alberto, gostaria que nos explicasse o motivo de haver a salvação. É o seguinte, primeiro, o que eu dizia que a salvação, né? Por que existe a salvação, né? A salvação, ele existe por quê? Porque é para salvar de um certo perigo ou de um certo mal, né? A Bíblia diz que a nossa raiz é uma raiz pecadora, não é assim? Então, quando nós vamos olhar somente um pouquinho lá no Velho Testamento, nós vamos notar que existia aquele povo chamado povo de Israel, não é assim? Que Deus levanta um líder, Moisés, nesse caso. Que o líder Moisés, ele serve como um livrador, né, para o povo de Israel, na cidade de Egito. Não é assim? A Bíblia diz que esse povo de Israel era um povo que lá no Egito, ele estava cativo, no povo de Egito, né? Estava cativo lá, ele servia como um escravo naquele lugar, né? Então Deus levanta o líder Moisés para poder servir como livrador. Assim, aleluia. Então quando vamos chegar já no Novo Testamento, Deus nos levanta um outro profeta, nos levanta um outro, bom, podemos dizer assim, nos levanta um outro apóstolo, um outro líder, né? Mas nos levanta assim um líder principal, né? Jesus, né? Jesus, ele serve como um segundo livrador para nós, né? Ele é quem vem nos livrar, nesse caso, né? Vem nos salvar, não é? Então, voltando para a questão da irmã, nesse caso, né? Porque existia... Como é que eu posso... Qual é o motivo de haver salvação? Qual é o motivo de haver salvação? É que a salvação, o motivo de haver salvação é porque somente da salvação nós podemos ter a comunhão com Deus. Né? Não como ter comunhão com Deus sem ser salvo. Né? Porque a Bíblia diz que a Bíblia diz que porque pela graça, né, nós somos salvos, né? E isto é um dom de Deus, graça, salvação é um dom de Deus, não é assim? Então, existe salvação, né, para haver uma comunhão do homem e Deus. Sim. Então aqui nós aprendemos que para termos uma comunhão com Deus, precisamos ser salvos. Porque verdadeiramente, irmão Alberto, quando eu observo a vida dos ímpios, eu começo a ver que na verdade eles não têm como ter um relacionamento com Deus. Primeiro porque quando falamos de salvação em Cristo, estamos a dizer que nós aceitamos a Jesus Cristo, não é isso? Exato. Então se aceitamos a Jesus Cristo, passamos automaticamente a ter uma relação com o Pai. Exato. E bem ele disse que eu sou o caminho e a verdade e a vida. Exato. Ninguém vai ao Pai senão primeiro por mim. Exato. Então o que o irmão Alberto ele está a dizer é que para podermos ter uma comunhão com Deus, primeiro precisamos desta salvação. Então isso nos mostra a importância da salvação. Porque muitas das vezes nós nos questionamos por que a vida do irmão é assim, por que ele consegue ter uma relação com Deus dessa maneira. E observamos para a nossa vida, simplesmente nós vamos à igreja, simplesmente participamos dos cultos, mas não temos Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. É importante referir para todos aqueles que nos acompanham que o fato de irmos à casa do Senhor, cultuarmos e congregarmos a Ele, não significa que somos salvos. Porque verdadeiramente eu entendo que a salvação não é somente o que se professa com a boca, mas como eu disse Paulo, é o que se crê também no coração. Então se você crê desse lado que Jesus Cristo Ele é o Senhor e confessares com a sua boca que Ele morreu dos mortos,
como disse Paulo, que o Senhor o ressuscitou dos mortos, tu serás salvo e passas a ter uma comunhão com Deus. Exato. Irmão Alberto, eu gostaria que das suas próprias palavras você pudesse aprofundar ainda mais acerca da salvação, aquilo que você entende acerca da salvação, da maneira como Jesus Cristo, Ele te mostra acerca da salvação. O que você pode dizer para a pessoa que está do outro lado, a pessoa que talvez ainda não tenha aceitado a Jesus como seu Senhor e Salvador, mas que hoje vê uma oportunidade para poder dizer: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador, porque eu creio que você morreu, ressuscitou e virá. Exato. Então, assim, em primeiro lugar, tocando um pouquinho nas suas palavras, irmã Buxa, vou aqui dizer uma coisa que uma vez estava em casa, tipo, no meio de uma reflexão, eu e Deus, então Deus me ensinou uma coisa, que na verdade, ser uma pessoa salva não é sinônimo, ou seja, não é você ir para a igreja, não é sinônimo de você ir para a igreja, né? Ser salvo não é sinônimo de você pegar a Bíblia. Ser salvo não é sinônimo de você pregar. Porque existem pessoas que pregam, mas não são salvos. Existem pessoas que vão à igreja, mas não são salvos. Somente conhecem a Bíblia e, como é que é? Tem domínio da Bíblia, mas não é salvo, né? Porque, na verdade, há uma pessoa que é salva, né? Ele não precisa dizer para as pessoas que ele é salvo, né? O seu comportamento já diz que essa pessoa que é salva. Porque uma pessoa salva já busca ter o quê? Busca ter a identidade de Cristo. Uma pessoa que é salva já busca um comportamento diferente, né? Uma pessoa que é salva tem Jesus, porque assim, uma pessoa que é salva, né? Como eu disse, tem Jesus, né? Ele busca, como é que é? Vou dizer, se inspirar em Jesus, nos inspira no mundo, né? Porque o mundo, né, tem a sua vida e os cristãos também têm a sua vida, né? Então, também tem um pouquinho, um negocinho que vocês não entendem, né? Penso que também ser cristão se baseia também em ir para a igreja, pregar muito, orar muito, né? Tudo isso aí, né? Tudo isso está no mesmo jogo de salvação, né? Mas, só que vocês não entendem, na verdade, que ser cristão e ser salvo é ter Bíblia, é ter a Jesus, né? Não é você pegar a Bíblia. A Bíblia, na verdade, ela não pode dar sempre somente ao teu lado. A Bíblia não pode somente estar à tua trás. A Bíblia não pode somente estar na tua cabeça. Você precisa viver a Bíblia. Uma pessoa que vive a Bíblia já diz, o seu comportamento já diz que não, essa pessoa é salva, né? Então as pessoas vão testemunhar a tua salvação. Se as pessoas não testemunham a tua salvação, quer dizer, você não salva, né? Então o que acontece? Acontece que eu, para a pessoa que está do lado, deste lado, que ainda não conhece Jesus, então eu gostaria de pedir à pessoa, né, para que possa aceitar Jesus Cristo ainda há tempo. Aceitar agora Jesus Cristo com ainda há tempo e buscar esta salvação. Porque somente esta salvação é que levará o homem até o Pai. É somente esta salvação é que terá uma comunhão de Deus e o homem. Porque não adianta nada, você somente vai à igreja, profere aquelas palavras que o pastor te ensina, que é de eu aceito o Senhor Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, aquilo mesmo, acabou, né? Não basta, aquilo não basta, né? Aquilo ali é um start, não é semana hoje. Então, aqui não termina ali. Você já precisa praticar a salvação, né? Porque uma das coisas que Deus me ensinou é que, na verdade, o problema não está em ouvir a pregação. Nosso problema não está em, em conhecer a palavra. Nosso problema está na prática da palavra. Quando nós olhamos para o livro de Lucas, capítulo número 8, versículo 19, Jesus ele vai dizer o seguinte: a minha família não são aqueles que ouvem somente a palavra, né? Ele vai dizer, como a Bíblia diz que veio o seu pai, por dizer assim, seu pai e os seus irmãos, né, virem ter com Jesus, né? Ele vai dizer e um dos discípulos vai dizer para Jesus que está na sua família. Ele vai dizer que a minha família, ou seja, o meu pai, né, e os meus irmãos e a minha mãe, são aqueles que ouvem a palavra e a praticam. O problema está na prática, né? A salvação não pode terminar na tua língua. A salvação ela precisa estar em prática. A salvação não pode somente, ela não pode somente ser conhecida. Ela precisa ser praticada. Porque quando a pessoa pratica a salvação, né, está dizendo que as pessoas do mundo conseguem notar a salvação, né? Porque você já viu uma pessoa diferente na sociedade. Vê que só,
quando você, como é que é? Você é salvo, você aprende essa salvação, você começa a praticar a salvação, as pessoas começam a notar uma diferença em ti, começam a atribuir nomes. Né? Então, se as pessoas não começam, se não te atribuem nomes, enquanto você diz, segundo você diz que está a praticar a salvação, quer dizer que você não está a praticar nada. Né? Porque as pessoas vão começar a notar uma diferença. Não, isso aqui tem uma diferença. Né? Porque toda pessoa que tem uma diferença, a sua diferença é notória. Né? Então, quem tem a salvação também é notória. Exatamente. Então, com isso, irmão Alberto, está a nos dizer que, em outras palavras, que a salvação traz frutos. Exato. Ou seja, a vida de toda pessoa que é salva tem de ser uma vida que traz frutos. Exato. Jesus Cristo, ele disse que nós somos dele a fim de darmos frutos para Deus. Exato. E falando acerca dos frutos da salvação, será que pode aqui mencionar alguns frutos da salvação? Aquilo que o irmão Alberto vê como fruto de alguém que recebeu Jesus Cristo. Porque o que o irmão Alberto disse, que não basta simplesmente carregarmos a nossa Bíblia e estarmos diante da igreja. Até porque podemos ver acerca dos discípulos de Jesus. Quando eles foram pela primeira vez chamados de cristãos em Antioquia. Nem porque eles falaram que eles eram cristãos, mas por causa da maneira deles, viu-se neles Cristo e disseram são cristãos. Então será que pode nos dizer alguns frutos de um salvo? Bom, é o seguinte, uma pessoa salva, a sua forma de falar já demonstra que você é salvo. A sua forma de se comportar já demonstra uma pessoa salva. A sua forma de agir já demonstra uma pessoa ser salva. Por quê? Porque o mundo tem a sua forma de falar, o mundo tem a sua forma de se comportar, o mundo tem a sua forma de andar e de vestir. E os cristãos, uma pessoa também salva, tem a sua forma de vestir e de se comportar. Quer dizer, então, se o teu comportamento, né, ainda permanece ser um comportamento como o do mundo, não há diferença entre vocês dois, quer dizer que não existe salvação dentro de ti. Então, um dos frutos, né, que demonstra uma pessoa salva é a tua forma de andar, tua forma de falar, tua forma de se comportar, tua forma de agir perante as pessoas. Uma pessoa mesmo não querer se converter, mas com tua forma de falar, acaba se convertendo. Sabe, uma pessoa quando olha para ti, né, se você for uma pessoa salva de verdade, né, você, quando olha para ti, vê uma luz. A Bíblia diz que quando olhavam para Estevão, não viam Estevão, viam anjo. Né? Porque Estevão é uma pessoa diferente. Né? Então, quer dizer que quando você é uma pessoa salva, mana gosta, quer dizer que a tua forma de falar já é uma pregação para as pessoas. A tua forma de andar, a tua forma de se comportar, de falar, de lidar com as pessoas, já é uma pregação para as pessoas. Já uma pessoa pode dizer para não, sabe? Eu gosto muito de conversar com a irmã Fran de Xixi, porque quando ela fala o seguinte, sai dali com uma edificação. Isso aí me lembra uma vez, quando estava fazendo 10ª classe, lembro que existiam certos colegas que gostavam de vir conversar comigo, né? Então, porque eu sempre na sala ficava sempre de Bíblia, meter a cabeça na página enquanto eu lia Bíblia, eu também tentava ler Bíblia. Então, primeiro apareceu um certo jovem, depois disse, sabe, você está sempre com a cabeça na página, está fazendo o que aí dentro? Logo eu não respondi nada, logo ele abriu a página, quando eu tinha Bíblia. Depois ele disse, sabe, você nunca vai acabar este livro aí. Esse livro é muito grande. Então eu deixei assim mesmo. Então o que aconteceu? Aconteceu que depois daquele dia você descobriu que não sei que jovem que anda com Bíblia. Aproximaram-se algumas pessoas começaram a conversar comigo. Quando eu conversava com eles, as pessoas saem dali com um ensinamento, mas eu nem sabia que as pessoas saem dali com um ensinamento. Então é daí que uma certa jovem, ela vem e diz, sabe, eu gosto muito de conversar contigo, porque quando converso contigo, eu mesmo estou estressado. Sai daí enquanto toda a minha cabeça está livre. Né? Porque você me traz uma palavra de verdade. Né? Então o que acontece? Quer dizer que uma pessoa que é salva, né? Segundo o que eu falei aqui, né? Tem uma maneira de ser diferente. Exatamente. Então isso nos mostra, nos ensina que se nós somos salvos e os frutos ainda são os mesmos que da antiga vida, então há problemas. Paulo disse que se somos nova criatura, as coisas velhas já passaram e que tudo se fez novo. Exatamente. Então aqui nós podemos aprender que se a nossa vida ainda é aquela, se o nosso pensamento ainda é antigo, se a nossa maneira de vestir, se a nossa maneira de andar, se tudo quanto nós fazemos ainda é aquilo que nós fazíamos, então nós estamos a dizer que nós ainda não estamos
Ou seja, nós somos salvos, porque não se veem os frutos da salvação. Como Jesus Cristo ele disse que não se pode colocar vinho novo em odres velhos. Então é necessário que aquele velho homem, ele se dispa de uma única vez, para que possamos viver e dar frutos para Deus. Glória ao nome do Senhor. Agora, irmão Alberto, durante a conversa, tocou num assunto muito importante e que me chama muito a atenção, acerca do tempo, e disse que este é o tempo de aceitarmos a Jesus, antes que seja tarde. Certa vez eu estava numa campanha de evangelização e eu encontrei um jovem e ele disse que ele vai à igreja, mas ele sabia que ele não era ainda salvo. E ele disse o seguinte: eu estou à espera de terminar de fazer uma determinada coisa, depois eu vou aceitar a Jesus. E nós podemos contemplar muitos casos disso. Pessoas que ainda dizem, não, eu preciso ainda namorar um pouco, depois é que eu vou aceitar Jesus. Pessoas que dizem, é porque eu preciso ainda me formar, depois é que eu vou aceitar a Jesus. Eu preciso ainda construir, eu preciso ainda fazer isso e aquilo, depois é que eu vou aceitar a Jesus. Qual é a palavra que o irmão Alberto traz para estas pessoas que têm um pensamento de que o tempo de aceitar a Jesus não é agora, de que ainda precisam fazer alguma coisa para elas mesmas, que satisfaz as suas necessidades, somente já para depois de aceitar Jesus? O que o irmão Alberto diz para essas pessoas? Bom, é o seguinte, quando nós observamos aqui no livro de Apocalipse, no ano 16:15, a Bíblia diz que a vinda do Senhor será como um ladrão. O ladrão, quando chega numa casa, ele não avisa. Ele, se tivesse avisado, as pessoas terão conservado as coisas de maneira tal que o ladrão entrar, não tenha acesso às coisas. Então, se Jesus Cristo ele chega, sabe? Jesus Cristo não vai esperar você concluir as coisas. Jesus Cristo ele vai chegar no seu tempo. A Bíblia diz que nem os anjos, nem o próprio Jesus Cristo virá, que ele não sabe o dia nem a hora que ele vir. Quando nós vamos dar lá no livro de Mateus, vamos ler no livro de Mateus 25, se não me engano, a Bíblia fala das 10 virgens. A Bíblia diz que 5 delas tinham candeias. Só que o problema ali, havia uma diferença, Managosto, que 5 delas eram loucas, e 5 eram prudentes. E as prudentes, acontece que elas tinham azeite de reserva, e outras não tinham nem azeite, eles não traziam as candeias acesas. Só que acontece que quando chegou um certo tempo que elas adormeceram, e adormecendo elas, soou uma voz no meio da noite que dizia que aí vem o noivo. Só que acontece que depois de ter soado aquela voz, elas despertaram. Já era necessário com que acendesse de novo as suas lâmpadas. Então o que faltava ali para poder acender as lâmpadas era o azeite. As pessoas já não tinham aquelas 5 não tinham o azeite de reserva. E aquelas que tinham azeite de reserva, elas colocaram azeite. Então colocaram azeite e as suas lâmpadas ficaram acesas. Então aquelas 5, elas pediram pelas outras. Quando pedem para as outras, dê-nos um pouquinho de azeite. Então elas disseram, não, nós não podemos vos dar, porque talvez nos faltem. Então o que disseram? Deram uma orientação para elas. Vão atrás de azeite ainda agora. Não deixam para depois. Não deixa para amanhã que você pode fazer. Ainda hoje. Então eles vão atrás de azeite ainda agora. Então o que acontece? Eu imagino aquelas 5 virgens, prudentes, dizendo para aquelas horas, dizendo o seguinte: sejam muito rápidas, porque já soou a voz, aí vem o noivo. Então havia uma necessidade daquelas virgens loucas serem muito breves. Só que a Bíblia diz que quando elas foram atrás de azeite, elas foram atrás de azeite e quando voltaram, encontraram que a porta está fechada. E o noivo vai dizer que quando eles pediram licença, a Bíblia diz que o noivo saiu e disse, não vos conheço. Então o que acontece? Pessoas hoje em dia param de se preocupar naquilo que é buscar a Deus para organizar a sua vida. A Bíblia diz que na época de Noé, a Bíblia diz que enquanto as pessoas davam em casamento, lá, corrupção lá, Noé se preocupava em Deus. Noé se preocupava em sua intimidade com Deus. É por isso que Deus, quando ele olha para a terra, ele tem um plano de destruir a terra, acabar com a terra. Ele diz que Deus acha uma graça aos olhos de Noé. Então, o que acontece? Acontece que quando você começar a buscar o azeite de reserva, qual é esse azeite de reserva? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo, é se preparar ainda hoje.
né? Deixar de se preparar amanhã, deixar o que ele fazer hoje, é de amanhã. É de amanhã, é de amanhã, é de amanhã, porque amanhã gera amanhã, seus amigos, né? Então a Bíblia diz que a vida do Senhor será de tal maneira, né? Como um ladrão, né? O Senhor não vai esperar você ainda ir buscar azeite, não. Vai esperar você amanhã, vai esperar a Jesus Cristo. É bem normal hoje, né? O Espírito Santo chegar a 5 minutos, a teologia diz que nós sabemos ver um intervalo de tempo, não sabemos que vai tocar a 1, 2 minutos, ou 3, ou 5 segundos, não sabemos, né? Mas devemos estar sempre com as candelas acesas, o que é? Devemos estar sempre preocupados, ou seja, preparados, né? Em nos preparar para a vida do Senhor. Aleluia. Amém. Falou aqui acerca da preparação e eu gostaria de compartilhar com todos vocês que certa vez eu tive um sonho e neste sonho eu estava com minha mãe, nós estávamos numa certa rua e nessa rua havia muitas pessoas estavam bebendo, estavam comendo e naquele lugar as pessoas não queriam saber nada de Jesus. Eu falei acerca de Jesus para aquelas pessoas porque a vinda do noivo, eu dizia que já era amanhã o dia que ele havia de vir. Só que as pessoas não me ouviram, mas havia alguns 2 jovens que me ouviram. E de repente estávamos exatamente naquele lugar e de repente os céus se abriram e eu me vi, já não estava mais ali, juntamente com um jovem que eu preguei para ele e ele aceitou Jesus. Então, para mostrar que a vinda do noivo, ela será como um ladrão. Jesus Cristo, ele disse a Filadélfia, eis que venho sem demora. Então, para toda pessoa que ainda acha que precisa ainda fazer alguma coisa só depois que vai aceitar Jesus, o conselho que fica aqui e a palavra ainda, não somente a minha, mas também do irmão Alberto, é que o tempo é agora. Não precisamos esperar e nem devemos esperar para o amanhã, porque nós não sabemos o que vai acontecer no dia da manhã. Jesus Cristo, ele disse que o corpo é muito mais que vestimenta e a vida é muito mais que comida. Então o que ele está a nos ensinar é exatamente acerca da salvação. E nós não precisamos estar muito preocupados pelas coisas daqui da terra. O nosso foco principal deve ser a salvação e os céus. Então uma coisa muito interessante, e espero que você desse lado possa entender este assunto acerca da salvação e possa perceber realmente que o tempo é este. Não existe mais outro tempo, nem existirá mais outro tempo. E hoje, se você ainda não é salvo, ou se ainda tem dúvidas acerca da sua salvação, esta é a tarde onde você vai poder novamente se encontrar com Jesus Cristo, porque Ele está de braços abertos para nos receber. Às vezes nós dizemos que nós é que recebemos Jesus, mas Ele é que nos recebe, porque nós estávamos longe dEle, e a partir do momento que nós vamos até Ele, Ele é que nos recebe, porque Ele bem disse que que estou à porta e bato. Se me ouvirdes e abrirdes, então eu entrarei e cearei contigo e você também comigo. Então, irmão Alberto, a nossa conversa ela está muito boa, e através daquilo que se encontra aqui na nossa caixinha, que as pessoas do outro lado também já sabem, são as questões que nós fazemos aqui no bate-papo e elas trazem consigo um conteúdo que faz parte deste tema acerca da salvação. Então eu gostaria que o irmão Alberto tirasse a primeira questão, a folha da primeira questão. Amém. Glória a Deus. Pode abrir e ler em voz alta e pode depois responder. Amém. Então, assim diz a questão. Antes da vinda de Cristo, como é que era a salvação? Como é que era alcançada a salvação? Aleluia. Então, segundo a questão, né? Eu diria o seguinte, assim, no Velho Testamento, a Bíblia diz que para pessoas serem perdoadas os pecados, né? Eles traziam holocaustos e sacrifícios lá para lá, né? Então, o que acontece? Deus recebia aquele holocausto, aquele sacrifício, né? Mas o que entende aqui aquele sacrifício, holocausto, se entregava quem podia entregar, né? Já, ai de mim, um Alberto que não tinha condições para ter aquele sacrifício, holocausto, né? E depois se tu partes, né, moras, dizemos assim, vais morrer, né? Sem que tenhas aquele, como dizer, não tenhas o sacrifício e o holocausto, como seria? Será algo muito assim, né? Então, o que acontece? Acontece que naquele tempo, né, a salvação ela era alcançada através, né,
de sacrifícios, assim como holocaustos, né? E Deus também levanta também o líder Moisés, né? Para poder ajudar o povo de Israel. Deus levanta o povo de Israel, Deus levanta o líder Moisés para tirar o povo de Egito, o povo de Israel, na terra de Egito, na terra da escravidão, salvar o povo daquele lugar. Então salvava eles e ensinava eles, né? Ensinava eles a doutrina do Senhor, né? Então o que acontecia que Deus levantava aquele profetas, sacerdotes, somente os que seguiam, né, a orientação dos profetas e dos profetas de Deus, né, e dos líderes que Deus levantava. Somente eles alcançavam a salvação, porque eles recebiam aquilo e eles praticavam. Exato. Muito bem, irmão Alberto. Falou aqui acerca de holocaustos e sacrifícios. O livro de Hebreus, ele compara muito os sacrifícios do Antigo Testamento, no tempo dos profetas, com o sacrifício de Jesus Cristo. Exato. Qual é o comentário de irmão Alberto acerca disso? O meu comentário acerca disso é o seguinte, é que quando Jesus Cristo ele veio, né, ele veio para romper aquele sacrifício, ou seja, Jesus Cristo ele veio se entregar como sacrifício vivo e holocausto, né, a nosso favor, né? Quer dizer, se nós também como que devemos seguir a mesma lei, né, entregar sacrifícios e holocaustos, né? Eu acho que Jesus Cristo ele veio, né, para se entregar como um sacrifício vivo e holocausto para todos nós, né? Ele veio se entregar na cruz do Calvário, porque a Bíblia diz que não existe remissão de pecados sem que haja derramamento de sangue. E ele na cruz do Calvário, ele derrama seu sangue para toda a humanidade, não para justos, não para ricos, não para pobres, mas sim para todos nós, né? Justo, rico, pobre, pecadores, todos nós, né? Ele se entrega na cruz do Calvário para que todos nós alcançássemos a salvação por meio dele. Então também estaremos a afirmar o que o escritor aos Hebreus ele diz que não é mais sangue de bodes, de carneiros, de ovelhas, mas o sangue de Jesus Cristo. Exato. Muito bem, podemos ir para a próxima questão. Amém. A segunda questão diz o seguinte: será que Jesus Cristo é o único Salvador? Exato. Para responder essa questão não tem muito tempo, terei que sim. Jesus Cristo ele é o único Senhor e Salvador. Ele é o único Senhor e Salvador porque não há outro caminho que nós podemos encontrar a salvação sem que seja por Jesus, né? Assim como eu disse ali atrás, que no livro de Efésios, a Bíblia diz que, Efésios capítulo 2, versículo 8, a Bíblia diz que porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é o dom de Deus, né? Então eu expliquei aqui que a graça ela produz salvação, né? E a salvação ela vem da graça e a graça ela vem da fé. A palavra é Jesus, quer dizer, todo este contexto aí, ele se resume em Jesus, né? Quer dizer, então a salvação ela não há como ser salvo sem que tenha Jesus, né? Então você tem que ter Jesus para poder ser salvo, né? Então quer dizer, o Jesus Cristo ele é o único Senhor e Salvador. Amém. Eu gostaria muito também de compartilhar acerca de um testemunho que eu já ouvi, pelo fato de se dizer que Jesus Cristo é o único Salvador. Nós temos ou conhecemos várias religiões. Temos os muçulmanos, temos os budistas, temos outros também. E um certo muçulmano, ele disse que quando ele começou a ler o Alcorão muçulmano, tinha lá mais acerca de Jesus do que do próprio Mohammed. E ele disse que, na verdade, o que lhe converteu ao cristianismo não foi porque alguém pregou para ele Cristo, mas foi através do próprio Alcorão. Através daquele livro, ele pôde entender e compreender que não há Salvador senão Jesus. Então, se você estava na dúvida se será que Jesus Cristo é o único Salvador, aqui nós podemos contemplar e dizer sim, Ele é o único Salvador. E o Espírito Santo, Ele confirma isso dentro de nós. Então, quanto a este assunto, não há mais dúvidas, não há mais questões. Amém? Podemos ir à próxima questão. A terceira questão diz o seguinte: será que o homem é salvo somente pelas obras, sem ter aceitado a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador?
Aleluia. Amém. A Bíblia Sagrada, ela diz, né? No livro de, ainda no livro de Efésios, capítulo número 2, versículo 9, ela vai dizer o seguinte: não vem das obras para que ninguém se glorie. Aleluia. Então nós entendemos aqui que nós na verdade somos salvos, não por causa daquilo que nós fazemos. Nós somos salvos, não pelo nível de entrega. Nós somos salvos não porque nós jejuamos muito. Nós somos salvos não porque nós oramos muito. Mas por causa de que é por causa de Jesus, né? A Bíblia diz que é pela graça, né? É pela graça, a graça nos alcançou. Graça, na verdade, o que é esse negócio de graça? Graça é um favor imerecível. Nós não merecemos, né? Porque cada dia que passa nós pecamos, somos pecadores, mas pela graça de Deus, nós somos salvos, né? Então, essa que você tem Jesus. Eu expliquei aqui que esse negócio de graça, salvação, demais, ela se resume em Jesus, né? Então, isso aqui tem a Jesus Cristo para que seja salvo, né? Então, é isso que tinha. Amém. Então, exatamente isso, amados irmãos que estão desse lado. Não acha que pelo fato de você jejuar tanto, orar tanto, pregar tanto, você está salvo. Porque a salvação não é somente pelas obras, né? Mas é algo muito mais além acerca das obras. Porque muita gente, irmão Alberto, acha que pelo simples fato de obrar na casa do Senhor já é salvo. Exato. Acha que pelo simples fato de ser chamado de obreiro já é salvo. Mas estamos a aprender aqui hoje que não é exatamente isso. A salvação é pela graça. Exato. Porque não merecíamos, mas mesmo assim Ele nos amou e Ele nos dá direito à salvação. Amém. Podemos ir à próxima questão? Sim, diz a questão: há salvação depois da morte? Aleluia. Quando esta questão direi o seguinte: depois da morte não há salvação, né? Porque nós vamos olhar aqui no livro de Efésios, o apóstolo Paulo fala muito sobre a salvação no livro de Efésios 2, né? Versículo número 5 a 6, diz o seguinte: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça e salvos. 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestes em Cristo Jesus. Aleluia. Então entendemos que o apóstolo Paulo aqui ele vai dizer que Jesus Cristo ele nos vivificou, né? Ele ressuscitou conosco, né? Quando nós morremos nessas ofensas, né? Estava no pecado, né? Aí há como nós nos livramos, né? Sabe, tem um negócio que se fala assim. A Bíblia diz que nós devemos nos preparar, né? Porque qualquer momento pode tocar, né? Mas nós entendemos que ultimamente toca para cada um. Tá vendo? Porque depois da morte não há mais conversão. Depois da morte não há mais arrependimento. Depois de morrer, não há como mais aceitar Jesus Cristo. Se não aceitar Jesus Cristo ainda hoje, não há como se aceitar ainda depois da morte, né? Porque depois da morte é daí onde todos nós seremos, seremos colocados no mesmo lugar, rico, pobre, juntos, estaremos lá, pregador, aquele que era ímpio, desviado, estaremos juntos lá, né? Então, a Bíblia diz que naquele dia o Senhor retirará a morte, né? Para poder chamar aqueles que são seus para acolher para os seus de Abraão, aqueles que não são seus, né? Aqueles que não dão, que os seus nomes não constam no livro da vida, nem para o inferno, nesse caso. Quer dizer, então, não há como ser salvo depois da morte. Se não há salvação, ainda é vida. Não há como ser salvo depois da morte. Então, mais uma vez, irmãos, estamos a dizer que o tempo é agora, o tempo de ser salvo, o tempo de salvação é agora. Não pense que depois de morto terás uma segunda chance. Este é o tempo, Jesus Cristo, Ele fala ao seu coração neste dia para que você possa entender que o tempo é agora. Amém? Exato. Podemos ver a próxima questão. Diz a última questão: por que é que o ser humano necessita de salvação? Aleluia. Vocês que estão a voltar a falar daquilo que nós dissemos há tempo atrás. Dizemos que o ser humano ele necessita de salvação. Por quê? Porque a salvação ela é a única coisa, né?
que traz a comunhão entre Deus e o homem. Sem que tenha a salvação, não há como você ser salvo, não há como você ter Deus, não há como você habitar no reino de Deus. Né? Para você poder habitar no reino de Deus, ele deve ser salvo. Não é assim? Então, o ser humano necessita da salvação para poder ser salvo, para poder herdar o reino de Deus. Né? Então, vou repetir de novo, né? Não há como ser herdar o reino dos céus sem que tenha a salvação. Então, há uma necessidade de buscarmos a salvação ainda em vida para que nós herdemos o reino dos céus. Aleluia. Então, é necessário que nós tenhamos esta salvação, somente que vai trazer a comunhão de nós e o nosso Deus. Amém, irmão Alberto. É exatamente isso que o irmão Alberto ele esteve aqui a falar acerca da salvação. A salvação ela é algo que todo homem necessita, por causa exatamente do que aconteceu no Jardim do Éden. Exato. E o Senhor ele nos ama de tal maneira, eu volto a repetir isso, porque o amor do Senhor, ele não somente se demonstra através da cruz de Calvário, mas a cada dia nós podemos ver e contemplar a oportunidade que Jesus Cristo ele nos dá de podermos receber a Ele e comungar juntamente com Ele. E hoje também Ele nos dá mais uma vez a oportunidade e a chance. Eu repito isso muito porque talvez a pessoa que está do outro lado ainda talvez tenha dúvidas, mas através desta conversa, que não tenha mais dúvidas de que aceite Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Irmão Alberto, antes mesmo de terminar o nosso bate-papo, fazendo um resumo bem breve, talvez para a pessoa que acaba de chegar neste momento, acerca da salvação, tudo quanto nós falamos aqui, em poucas palavras, o que você pode dizer para estas pessoas? O que eu posso dizer para o nosso amado deste lado que acaba de chegar, espalhado para ele, é que, na verdade, tudo que nós falamos aqui resume-se em ter Jesus, né? Resume-se em ser salvo, né? Nós falamos aqui de que não há um outro Salvador, senão a Jesus Cristo. Existem por aí algumas pessoas, né, que se dizem ser salvadores, que se dizem ser o único caminho para chegar até a Deus, né? Então, o que eu vou dizer aqui neste lugar, sabe? Ser filho de pastor, né, não te leva à salvação. Né? Você colar muito o profeta, né, e não buscar a Cristo não te leva à salvação. Porque tem pessoas, managos, né, que escovam muito os homens de Deus, né, e eles próprios não se preocupam em buscar a salvação. Porque quando eu escovo o homem de Deus, eu penso que eu serei salvo por isso aí. Quando eu sempre varo o templo, mas não me preocupo com a minha intimidade com Deus, não há como ser salvo. Não há como ser salvo. Eu só me preocupo com as coisas materiais. A Bíblia diz que buscarem de céus em primeiro lugar, essas coisas serão acrescentadas. Quer dizer, você busca o reino dos céus em primeiro lugar, já se preocupa com salvação. Já se preocupa porque, mano, é o seguinte, na verdade, o nosso reino, né, a nossa fama, não está neste mundo. Eu prefiro, a Bíblia diz que, uma das vezes o seguinte, que mais vale você entrar no reino dos céus sem um dedo, de ter todos os dedos completos e ir para o inferno. Mais vale você entrar no reino dos céus sem que tenha riqueza em nada, sem que no céu você não tenha um nome famoso, sem que na terra você não tenha um nome famoso. Porque, sabe, muitas pessoas se preocupam em ter um nome ser o famoso na terra. Ser o tal, né? O tal com mais dinheiro, o tal que mais prega, o tal que mais profetiza, o tal que mais jejua, mas não se preocupando, na verdade, né, em ter aquilo que é o reino de Deus. Eu prefiro não ser chamado, né, não ser conhecido até na terra, não ser conhecido até como é que no banco, não ser conhecido até na sociedade, mas ser conhecido por Jesus. Porque, na verdade, a pessoa que precisa apreciar não são do mundo, mas sim Jesus. Se Jesus não te aprecia, não há como você herdar o reino dos céus. Né? Porque se você se apega muito nas coisas da terra, você vai herdar a terra. A Bíblia diz que os que se apegam em Deus, né, serão também chamados de cordeiros do reino de Deus. Então, se você se apega a Jesus, você se segura na mão de Jesus, ainda que a vontade da carne, né, ela vem em todo lugar, você renuncia a vontade da carne e assegura-se em Jesus, você herdará o reino dos céus. Porque, na verdade, sabe, eu já entendi que o grande problema, na verdade, está naquilo que Jesus que falou acerca da renúncia. Sabe? A renúncia é a parte mais difícil, né, para poder andar com Jesus. Né? Porque
na renúncia, você tem que deixar tudo, né? Deixar tudo aquilo que é a tua vontade. É assim, as pessoas hoje em dia, quando você não tem aquela roupa, né? Aquela roupa da marca, você é matreco, né? Sei que as pessoas se apegam muito, cristãos, está falando de cristãos, vocês que pregam a palavra, né? Que se apegam muito em não ser chamados de matreco do que se apegar a Jesus. Porque quando você se apega a Jesus Cristo, você renuncia toda a voz, renuncia a amizade, renuncia a tudo que é bom aqui nessa terra, né? E se apegar a Jesus. E se você se apega a Jesus Cristo, amado, você está desse lado, você se apega a Jesus Cristo, é daí que você alcançará a salvação. Sem você se apega a Jesus Cristo, não há como você alcançar a salvação, porque a salvação somente ela vem de Jesus. Não há outro salvador, não há profeta, não há bispo, não há pastor, não há apóstolo que traz salvação senão Jesus. Não há homem de Deus que tem nível de... Até existe um homem de Deus que jejuou 300 dias. Não pode lhe dar a salvação. Quem dá a salvação somente é Jesus. É Jesus Cristo. Amado, não aceite ser enganado. A Bíblia já fala, né, que nos últimos dias, né, existirão vários profetas, que alguns vão se fazer de Cristo, né, para poder dizer que eu sou o caminho que leva à salvação. Enquanto escuta, amado, o único caminho é Jesus. A Bíblia diz que eu sou o caminho, Jesus vai dizer o seguinte, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Jesus que tem caminho para quê? Jesus que tem caminho que leva você até ao Pai. Dizendo em poucas palavras, que é a ponte que leva até a salvação. É verdade por quê? Porque a Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade te salvará. Aleluia. Então, a Bíblia falando mais profundo, por que ele é a vida? Ele é a vida. Porque a Bíblia diz que todos aqueles que creem no Senhor herdarão a vida eterna. Né? Então, somente Jesus Cristo que concede a salvação. Né? Então, amado, busca Jesus Cristo neste momento. Aceita Jesus Cristo nesta hora. Não deixe para amanhã que você ainda pode fazer hoje. Nesta hora você está ouvindo esta live, está ouvindo este programa. Amado irmão, procura consertar a tua vida. Não importa o que você fez ou o que você deixou de fazer. Ainda há chance, ainda está de pé. Ainda há uma chance. Neste momento, é um minuto só. A tua vida pode mudar. Não importa a palavra que foi proferida há quantos anos. Não importa se na tua família não tem todas as pessoas morreram sem Jesus Cristo. Permita que você seja a pessoa diferente da tua família. Ela diz que se tu creres no Senhor, será salvo tu e a tua família. Na verdade, quando você entende, Mana Augusta, nem que toda a família de Noé era convertida. Nem que toda a família de Noé, Deus achou graça em toda a família. Deus achou graça na vida de Noé. E Deus ele disse para Noé, entra na arca tu e a tua família. Quer dizer que se eu sou salvo, né, e eu interceder pela minha família, interceder, sabe, ainda que o meu pai, né, é aquele que a zona, né, diz que como é que é? Que esse nunca mais terá salvação, não terá mais solução, nunca mais será convertido, né? Nunca. Mas a minha oração pode mudar a vida daquela pessoa. Eu lembro-me de uma vez que, na verdade, é o seguinte, a minha mãe, né? Como eu perdi a mãe ano passado, vou dizer que a minha mãe ela ainda viva, né? Era uma pessoa que bebia muito, né? Bebia muito. O que aconteceu? Aconteceu que eu orava muito para minha mãe. Orava muito para minha mãe, para que Deus possa mudar a vida dela, né? Possa mudar a vida dela. Pelo menos ela vir à igreja. Não é importante. Não era que era como que igreja de vida, não. Era para que elaisse para a igreja. Porque eu sei que lá ela alcançaria a salvação. Né? Então o que aconteceu? Eu orava muito. Pessoas lá diziam, sabe o que é isso? Você está orando muito, era mais, né? Mas sabe, não tem mais. Então a mãe nunca vai contigo na igreja. Tem uma vez que minha mãe me seguiu, né? Seguiu na igreja, totalmente estava grossa assim como ela estava, como ela fazia, como de costume. Seguiu lá, foi me tirar na igreja. Falou muita coisa. Então os pastores também viram que o caso é muito sério, né? Eles me davam lá orar, eu jejuava, tudo mais. Mas sabe que o mais impressionante é que eu tentava ajudar minha mãe. Só que o homem de Deus me disse que para teus pais serem evangelistas, você ora para eles. Então eu orei mais a fundo para minha mãe. E um certo dia minha mãe disse, sabe filho, eu quero ir contigo na igreja. Então desde aquele dia ela começou a ir para a igreja. Então quer dizer que se você acredita em Jesus Cristo,
ainda, a Bíblia diz que os que creem em Jesus Cristo, Jesus vai dizer na primeira pessoa, que os que creem em mim, ainda que sejam mortos, vão ressuscitar. Né? Então, ainda que você seja o último bêbado da zona, né? Se você crê que Ele é Jesus Cristo, Ele se preocupa com Ele, Ele se preocupa com a salvação, você vai mudar. Aleluia. Então, esta palavra que eu tinha com o chamado deste lado e para o grupo. Amém. Louvado seja Deus. E exatamente isso. É uma canção que diz: Ele não desiste de você. E Ele também não desiste de você que está aí deste lado. E ainda nesta onda e nesta atmosfera, irmão Alberto, eu gostaria que mesmo para fechar, fizesse uma oração juntamente com as pessoas ou para as pessoas que estão do outro lado. Nesse momento talvez tenha pessoas que sentiram a presença do Senhor, né, através desta live. Pessoas que começaram a olhar para as suas vidas e viram que verdadeiramente necessitam de salvação. Ou viram que de alguma maneira a sua salvação ela está acabando aos poucos por causa da maneira como essas pessoas elas vivem. Por causa daquilo que o irmão Alberto esteve a dizer, que precisamos ter frutos da salvação. E um dos frutos é a maneira como eu me comporto. Então, neste momento, irmão Alberto, juntamente com os amados do outro lado, queremos fazer uma oração, né, para a vida destas pessoas. Eu vou pedir ao irmão Alberto para que possa fazer esta oração em nome de Jesus. E você que está desse lado, se possível, coloque a sua mão no peito, se concentre neste momento. Não importa o local onde você se encontra, mas Jesus Cristo, Ele te vê aí onde você está. Irmão Alberto, ele estará fazendo esta oração em nome de Jesus. Amém. Santo Deus, Santo Pai, Rei da Glória, Senhor. Pai, eu quero rogar a Tua presença, Senhor Deus amado. Rei da graça para este irmão, Rei da graça que ainda não tem te aceitado, Senhor Deus. Pai, eu sei que da graça a distância não implica nada, Rei da Glória. Senhor, pode, Rei da graça, sim, localizar a pessoa aonde quer que ela esteja, meu Pai da graça. Rei da graça, meu Pai da Glória, Senhor Deus, visite este coração, meu Pai da graça. Meu Pai da graça, para que possa te aceitar. Rei da graça, eu sei que, Rei da Glória, meu Pai, nós somos merecedores. Rei da graça, alcançar, meu Pai da graça, beleza. Rei da graça, Deus da Glória, nós somos merecedores, Rei da graça, meu Pai amado, de alcançar Jesus Cristo. Rei da graça, salvação, Rei da glória, meu Pai, mais em Ti nós alcançamos, porque o Senhor traz a graça, Rei da glória, de nos conceder a salvação, meu Pai da graça, Rei da glória, permita, Senhor Deus da graça, Rei da glória, a beleza do mundo não ofusca a Tua presença, Rei da graça, mas Senhor Deus, Rei da graça, venha ser ponte para a salvação da nossa vida, Rei da graça, recupera, meu Pai da graça, esse amado, Rei da glória, esse amada, Rei da glória, acaba de assistir essa live, Senhor Deus, e deseja aceitar a Ti, meu Pai da glória. A Tua palavra diz, meu Pai da glória, Senhor Deus, que ninguém vê a Ti, Senhor, nega esta voz, meu Pai da glória. O Senhor repudia, Rei da glória, Senhor. Rei da graça, aceita, Rei da glória, a voz dessa pessoa, a voz do coração, meu Pai da glória. Porque a Tua palavra diz, meu Pai da glória, que o Senhor não tem encontro com a aparência da pessoa, mas sim com o coração, meu Pai da graça. Rei da graça, envia, meu Pai da glória, Senhor, a Tua mão, Senhor Deus da graça, meu Pai amado, para esta pessoa, Rei da graça, que quer aceitar a Ti, meu Pai da glória, que o seu coração já está falando, Senhor Deus, dizendo, Jesus Cristo, eu te aceito, Senhor Deus. Pai, não olha, meu Pai da graça, meu Pai, para o passado, Rei da glória, meu Pai da graça, olha para o presente da pessoa, meu Pai, bem sei, Rei da graça, o Senhor sabe, meu Pai da graça, como a pessoa é, Rei da graça, seu passado, Senhor. O Senhor conhece, meu Pai, mas não preste atenção, meu Pai. Pai, eu te peço, por favor, Rei da graça, não preste atenção, Rei da graça, no passado da pessoa. Rei da graça, talvez, meu Pai da glória, uma pessoa pode ser aquele ladrão, meu Pai da graça. Foi ontem, Rei da graça, foi minutos atrás, meu Pai da graça. Era ladrão há 2 segundos atrás, meu Pai da glória. Mas de agora para frente, toma esta pessoa, Rei da graça, que deseja te aceitar a Ti, meu Pai da glória, Senhor Deus, e caminhar contigo, Deus da graça.
Rei da graça, não somente, Rei da graça, aceita essa pessoa, mas também concede, Rei da graça, graça a nós também, para que nós possamos, Rei da graça, caminhar contigo, Senhor Deus, meu Pai da graça, a cada dia, meu Pai da glória, sai coisas mais belas, Senhor Deus da graça, neste dia, Rei da glória, a cada dia, Senhor Deus, sai coisas mais bonitas, Senhor da graça, sai, Rei da graça, roupas mais bonitas, a cada dia sai estilos mais bonitos, Rei da graça, mas permita, Senhor Deus, com que essas coisas nos distraiam da Tua presença, permita, Senhor Deus da graça, que nosso foco seja a salvação, meu Pai da graça, ergamos, meu Pai da graça, nosso entendimento a Ti, Senhor Deus, ergamos nosso coração a Ti, meu Pai da graça, Rei da graça, coloca, Rei da graça, Sua mão sobre nós, meu Pai amado, cremos, meu Pai da graça, que a Tua mão, Rei da graça, neste momento estará conosco, meu Pai da graça, Deus da graça, localiza-nos, Rei da graça, neste momento, Papá, localiza-nos, Senhor amado, Rei da graça, Rei da glória, com a Tua graça, salvação, Papá, Rei da graça, lamantu, caia, machandarai, calamassandarabagá, semento, ratalamasso, decaia, manto, neveia, machandarai, calamassandarai, Deus amado, Pai da graça, Deus amado, Papá, Rei da graça, coloca sobre nós, meu Pai da graça, Rei da glória, a coroa da salvação, meu Pai da graça, Deus amado, permita, Senhor Deus da graça, com que a coroa da santidade em nós não se tira, meu Pai da glória, porque uma coisa que o Senhor da graça precisava ver na testa de Arão, meu Pai da graça, era a santidade ao Senhor, Rei da graça, meu Pai da graça, sabemos nós que, meu Pai da glória, está sendo difícil, meu Pai da glória, se santificar, Rei da graça, porque Rei da glória, meu Pai da graça, primeiramente as igrejas estão fechadas, meu Pai da glória, e da graça entendemos nós que existem pessoas, meu Pai da graça, que quando estão em casa, meu Pai da glória, sua mente não está mais da graça focada em Ti, meu Pai, porque da graça, meu Pai da glória, aqueles que nos sustentavam já não está mais aquele irmão para dizer, irmão, vamos orar, já não está mais aquele pastor para dizer, irmão, vamos orar, Rei da graça, mas nós cremos que o Senhor está, meu Pai da glória, aonde o homem não chega, Rei da graça, o Senhor chega, porque não temos lugar, Rei da graça, para nos escondermos, meu Pai, de Ti, Senhor Deus, Rei da graça, se formos da graça para baixo da cama, Rei da glória, o Senhor está lá, Rei da graça, onde, Rei da graça, o pensamento do homem não chega, o Senhor chega, porque, Rei da graça, o Senhor não existe, meu Pai da graça, no meio dos olheiros, meu Pai da graça, o Senhor existe no meio daqueles que é mais do que oleiro, meu Pai da graça, meu Pai, o Senhor conhece o vaso, meu Pai da glória, Senhor Deus da graça, da salvação, Rei da graça, a todos nós, meu Pai da graça, conceda-nos, meu Pai da graça, uma paz, Senhor amado, em nosso coração, Rei da graça, eu damos somente para Ti, Rei da glória, meu Pai da graça, muitas coisas, meu Pai, distraem o homem, Rei da graça, mas nós pedimos, meu Pai da graça, mendigamos na Tua presença, Rei da glória, para que, Rei da graça, tais coisas não possam nos distrair daquele que é o caminho da salvação, Rei da graça, porque cedo, Rei da graça, a palavra fala, Rei da graça, que cedo vem, meu Pai da graça, o Senhor, Rei da graça, com seu galardão, para conceder a cada um segundo a sua obra, Rei da graça, ai de nós, Senhor amado, Senhor da glória, Senhor, a tua trombeta soar, sem que tenhamos obras para demonstrar a Ti, meu Pai, a palavra fala, Senhor Deus, que da graça vos conhecerei eu pelas obras, meu Pai, nós queremos demonstrar obras a Ti, meu Pai, queremos demonstrar obras, meu Pai da glória, e Senhor Deus, permita, Senhor Deus amado, que em da graça a nossa salvação que está em nós, meu Pai da glória, não termina conosco somente, mas também influencia os outros a serem salvos, e da graça, porque a unção que o Senhor coloca no homem não é para o homem, mas sim para ajudar os outros a poder obter a salvação, e da graça, meu Pai, permita, Senhor Deus, com que a unção que o Senhor nos conceda, não é para nos ostentarmos que nós temos unção, e da graça, a salvação que está em nós, não é para nos ostentarmos, nós não ficamos conosco somente, mas é para nos ajudarmos os outros a obterem a salvação, no nome e no sangue de Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Quero agradecer imensamente ao irmão Alberto e a todos os irmãos que estiveram conosco desde o início dessa live e até agora, que é o término dela. Irmão Alberto, para tecer as últimas considerações, gostaria de dar a palavra. Bom, quero agradecer a liderança deste grupo pela oportunidade que é me dado, agradecer também a sua presença, irmã Augusta, Deus te abençoe muito, agradecer a presença também de quem tirou um minuto da sua do que estava a fazer
para poder assistir conosco essa live. Dizer também que não pare de assistir a cada dia. A palavra pode ser a mesma, a cada dia há um renovo da mesma palavra. Amém. Então, amado irmão, não distrai, não tira teu olho daquele foco que é a salvação. Porque, amado, se tu traz o olho da salvação, poderás perder o início. Você vai dar 2 minutos ou 1 minuto, amado. Aleluia. Então, quero agradecer por tudo quando aconteceu neste lugar. Agradecer muitíssimamente pela presença daquele que é o bom nosso Deus. Amém. Nós também agradecemos pela tua presença, eu em particular agradeço pela tua presença e exatamente aquilo que o irmão Alberto esteve falou de praticamente tudo, não tenho o que acrescentar, é simplesmente dizer que nós somos a Renova Minha Fé, então essa foi mais uma live do nosso bate-papo Sabadar e que possam acompanhar os demais programas da Renova Minha Fé, porque tem sido uma grande bênção. Que o Senhor possa abençoar a todos vocês. Fiquem com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Tchau, tchau. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.